Muito, muito bom dia. Boa tarde, boa noite, né? Bora lá pro nosso 16º dia. 16º dia desse livro que estamos estudando aqui, Uma Vida com Propósito. Eu trazendo minhas percepções do lado de cá com relação a esse livro. Um livro que tem um contexto religioso, um embasamento religioso, escrito por um cristão, né? Escrito há 20 anos, um homem, já falamos muito sobre isso. Oi, Tuca, lindeza, bem-vinda, bom dia. Então, um livro que tem um contexto religioso, mas que eu estou trazendo as percepções sobre como viver uma vida com propósito a partir de uma espiritualidade, de um outro ponto de vista, e não nessa caixinha, nesse recipiente espiritual que ele traz aqui no livro, né? Estamos no nosso 16º dia e vamos falar hoje sobre o que realmente importa, o que realmente importa. Então, um resumão aqui dos 7 primeiros capítulos foi a gente ter uma base estruturada sobre o que é eternidade, o que é Deus no conceito do que eu trouxe para vocês. Depois a gente viu como utilizar o guarda-chuva das funções, como que eu organizo os papéis da minha vida dentro de um propósito primário. Eu não posso me abandonar em prol do negócio, eu não posso me abandonar em prol do marido, eu não posso me abandonar em prol do filho. Existe uma ordem funcional para a sua vida ser plena, saudável, com saúde financeira, com abundância, aquela que você tem direito como filha única do Criador. Então, o propósito primário é cuidar primeiro da pessoa mais importante da sua vida. A gente viu teve até um dia que a gente estudou só sobre isso, que é amar a Deus sobre todas as coisas com café, com corpo, alma, força e entendimento. E aí isso é sobre você, a pessoa mais importante da sua vida. E depois o próximo, como a ti mesmo. E hoje a gente vai ver esse próximo aqui, que é como o livro tem proposto. E aí depois a gente viu no primeiro propósito, o livro fala que existem 5 propósitos para a humanidade, né? Para viver uma vida com propósito. O primeiro propósito era agradar a Deus. E a gente viu esse ponto, tanto de agradar, de adorar, e enfim, eu trouxe várias percepções, um tanto quanto fora da caixa, né? Para vocês ampliarem a visão de vocês, tirando Deus dessa caixinha, desse recipiente espiritual, colocando ele, né, no lugar dele como espírito, ele dentro de nós, nessa centelha divina que habita dentro de nós. Então a gente viu que amar, agradar e adorar a Deus nada mais é do que cuidar da haste do guarda-chuva, que é essa pessoa que me vê aqui, que está me assistindo, quem está acompanhando gravado, enfim. Esse é o propósito primário da nossa vida, cuidar da pessoa mais importante da sua vida, que é você. Em resumo, dos 14 capítulos, como eu falei no 7º dia, eu falei, já podia acabar a leitura do livro. No 14, falei a mesma coisa, podia acabar a leitura do livro ali. São 40 dias, e eu me dispus a fazer todo dia, mas já poderia ter acabado aqui. Só isso já nos mostra um caminho a seguir, né? Muitas vezes a gente está lá com falta de tempo, falta de dinheiro, falta de saúde física, e a gente não está priorizando a pessoa mais importante da nossa vida. A gente está dando demais e esquecendo da gente, né? E aí ele trouxe hoje o ponto, o que realmente importa. Oi, Gi. Bom dia, lindeza. O que realmente importa? Então, ontem, só para fazer um último alinhamento aqui, ontem a gente viu que a natureza de Deus, desse espírito, ela é relacional. Naturalmente, nós somos seres relacionais. Alguém que se isola, alguém que fica no movimento de se distanciar do outro, porque o ambiente é tóxico, ou a pessoa é tóxica, ou sei lá eu o quê. O isolamento não do propósito dessa essência que habita em nós, né? Inclusive, eu trouxe a Trindade para esse olhar da nossa humanidade. Como que a gente deixa de olhar para algo que parece inacessível, que não tem, parece que não é palpável. A Trindade, ela habita o nosso ser. Pai, Filho e Espírito Santo. Trouxe isso para vocês ontem.
Você é filha de um sistema, você veio de um papai e de uma mamãe que vieram de pais e vieram de pais. Eu contei que a história, inclusive, tem ligação com a costela de Adão. Eva não nasceu do pó como Adão foi moldado, né? Ele teve lá uma... Se a gente olhar bem, né? Acabei de pensar isso. Teve uma inversão, né? A humanidade foi se, né, ir de procriar e vai, que é o que Deus falou. E aí a humanidade, tanto que homem e mulheres são complementares, justamente para gerar esta vida. E aí Eva, antes não tinha outros homens, outras mulheres, né? Eva foi feita metade do osso e parte do barro, teoricamente, né? Nessa formação, se a gente colocar nessa formação escrita lá por Gênesis, né? E aí, tanto que tem do pó viemos, ao pó voltaremos. Mas, o que eu quero trazer com isso? A complementaridade é fundamental. É fundamental. E a gente complementa essa complementariedade, essa integração, como eu trouxe ontem da Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Você sim nasceu, você é fruto de uma árvore que teve a sementinha lá do papai e da mamãe, só que dentro desse fruto existem sementes em potencial. E aí é quando você olha para a figura do filho, quem você é, com todos os seus aprendizados, o que você sabe fazer no propósito secundário. Então, é o quem você faz, com o que você faz, para você, então, servir a vida, a sua primeiro, da sua família atual e das pessoas à sua volta. Então, esse movimento de viver uma vida com propósito envolve principalmente o ponto do trabalho, que eu falei para vocês que o trabalho é o pilar central da vida de uma pessoa. É o trabalho que proporciona saúde financeira, física, emocional, né? O trabalho é aquele que dá a manutenção da vida. Então, não tem nada de errado em ter dinheiro. E tudo isso é possível viver aonde? No eterno agora. No eterno agora, tá? Em resumo, é isso. E aí a gente entra agora no ponto que o livro traz sobre essa importância da relação. Quando ele traz o tema, né? O que realmente importa, ele está trazendo sobre o amor. O amor. Oi, Lena, linda. A Lena também chegou aqui. Ele está trazendo sobre o amor, tanto que ele fala lá numa parte adiante, fazer o exercício dessa prática de amar. Amar é uma ação, é uma ação. Amar, o amor não é um sentimento. Presta atenção numa coisa que eu vou contar para vocês. Quando a gente pensa, tipo assim, eu não gosto do fulano, eu não gosto do ciclano. Aí a pessoa pergunta para você, por que você não gosta? Porque ele fez isso, fez aquilo outro. Se a gente olhar bem, a bem da verdade, você nunca amou essa pessoa. Presta atenção nisso. Muitas vezes a gente não ama a pessoa. O que a gente ama é a imagem que nós criamos na nossa cabeça cabeçuda daquela pessoa. Aí o que acontece? Você cria uma expectativa de ação daquela pessoa criada na sua cabeça, segundo o que você entende por certo e errado, segundo o que você entende que seja favorável para você. Aí quando aquela pessoa não atende a sua expectativa, você deixa de gostar dela. Mas não é a pessoa, é porque ela não atendeu aquilo que você criou como uma pessoa ideal para ser amada por você. Vou até tomar água. Isso aqui é flecha no coração de muitas pessoas. Uma das coisas que eu mais ouvia quando eu atendia pessoas, né, no ponto relacional, quando eu era mentora de relacionamento e atendia pessoas para esse viés, uma das coisas que eu mais ouvia era: o meu esposo mudou, a minha esposa mudou, ela não é mais a mesma. Olha só, teve uma vez que eu atendi uma pessoa, um rapaz, que ele já tinha dado por encerrado o casamento.
não queria mais, tal. E ele falava assim: não, a minha mulher mudou muito de quando a gente casou. Aí eu gosto de fazer um exercício, isso vale para vocês que estão aí também. Pode fazer. Quando você olha para uma pessoa e fala, não gosto mais dessa pessoa, ou eu tenho uma aversão a X pessoa, observa. Você vai fazer assim, ó. Tô aqui com o meu caderninho, né? Você vai fazer assim. Vai pegar uma folha e dividir ela no meio. Aí você vai colocar o nome da pessoa aqui e você vai fazendo uma linha do tempo com ela. Ah, quando eu casei, foi isso que eu fiz com ele. Quando eu casei, ela gostava muito de sexo, ela gostava muito de sair, ela gostava de não sei o que, ela fazia nananã. Ela me fazia massagem. Eu deixei ele listando tudo que agradava a ele e o que ele via de diferente. E agora? Agora ela não faz mais massagem em mim. Ela que quer massagem, eu não quero fazer. Agora ela nunca tem tempo, não sei o quê. Agora, aí o que agradava e o que desagrada. Aí o que eu fiz? Faz um quadrante, assim, ó. Antes e depois. E aqui, o que aconteceu? O que mudou? Como que vocês eram antes? Cada um trabalhava, tinha o seu dinheiro. Cada um era quem eu vejo e o que eu faço. A gente está fazendo aqui tipo um quadrante do que a gente viu aqui, quem e o que. Então, quem eu era, quem ela era. O que eu faço e o que ela faz. Aí a gente vai ver que eles tinham 3 filhos. Ela parou de trabalhar fora. Ela não é mais a mesma, mas faz muito tempo, abençoado. Nem você é. Entende? Então, muitas vezes, esse amor, ele é confundido com uma expectativa infantil. É confundido com uma expectativa daquilo que eu gostaria que fosse. E muitas vezes, mas sim, muitas vezes é uma ausência, é uma carência, é uma exigência daquilo que eu julgo que eu não tive lá na minha esfera dos meus pais. Pega essa. Normalmente, quando a gente exige demais do outro, nesse momento na vida adulta, tudo que eu exijo, lembra que a gente conversou isso há um tempo atrás? Tudo que eu exijo do mundo e acho que o mundo está tirando de mim, sou eu que não estou dando ao mundo. E tudo que eu exijo, aqui é um grauzinho mais para baixo, agora. Tudo que eu exijo do mundo, do outro, é porque eu ainda sinto falta na minha alma de que eu não recebi lá atrás, na esfera dos meus cuidadores. Seja do papai, seja da mamãe. Vou dar um exemplo disso. A Gi já virou mudinhas, já coletou mudinhas aqui, tá semeando aí. Tá germinando. Vou dar um exemplo disso. Olha só, a gente está falando de praticar o exercício do amor, é isso que a gente está falando aqui, ó. A primeira forma de expressão de amor que ele propõe no livro, tá? Ele propõe 3 e eu penso que é muito mais do que sobre o que ele traz. Mas tudo bem, olha um exemplo disso. Eu trabalhei em RH 6 anos da minha vida num prédio que tinha 100 pessoas, 70 mulheres e 30 homens, mais ou menos, e eu trabalhava no RH. E o meu chefe direto, ele era um homem. A do terceiro, bora, exatamente. Era um homem. Eu me dava melhor com os 30 homens que trabalhavam naquele lugar e me dava, tipo, com 10 mulheres. O resto, tudo a gente tinha alguma... Elas, lógico, havia uma relação de respeito, mas eu não estabelecia amizade, vínculo, nada. Eu sempre tive muito mais facilidade de fazer conexão genuína, conversar, falar o que eu penso com homens do que com mulheres. E aí, olha só, eu aprendi muito, isso era uma representação do que eu vivia na casa dos meus pais. Porque lá tinha uma divisão. Meu pai
era responsável pela Luana e minha mãe era responsável pelo Júnior, que é o meu irmão. Tudo que dizia respeito ao à Luana era meu pai que cuidava. Então eu tinha que aprender a negociar, falar com ele. Não tinha aquela história de pedir para a mãe, vai conversar com seu pai. Não. A Luana se resolve com o Luiz, o Júnior se resolve com a Guilmar. Então isso eu aprendi. E aí quando eu ia conversar com ela alguma coisa, ela falava, vai falar com teu pai. E muitas vezes, quando ela não concordava, ela falava, vamos supor que eu falava com meu pai, já aconteceu muito isso na minha vida. Pai, eu posso ir no cinema com as colegas, tal, não sei o quê, posso sair? Aconteceu isso já várias vezes. Aí meu pai, pode sair. Já tá, porque tinha as condicionantes, né? Já limpou a casa? Já não sei o quê, já não sei o quê, já. Então pode. Aí minha mãe não concordava, ela ia lá, falava com ele, depois ele voltava, sua mãe achou melhor não, você não vai mais. Porra, na hora de tomar as decisões, é com você ou com ela? Só que isso aconteceu tantas vezes, que eu comecei a ter uma aversão a lidar com mulheres. Tanto que quando eu tive chefe direta mulher, eu tinha pau. É só um espelhamento daquilo que a gente viveu lá atrás. Eu não amava aquelas mulheres. Porque eu estava esperando uma mãe compassiva, compreensiva, uma mãe que me acolhesse e não que fizesse igual ao que minha mãe fazia. Era reivindicação. Entende? Agora, quando a gente olha para tudo isso que eu contei para você e levo para o nosso negócio, levo para o negócio de vocês, quando a gente está diante de uma cliente, quando a gente está diante de um fornecedor, como que é a nossa interação? Será que é diante de uma expectativa de ser atendida como eu não fui com o meu papai ou com a minha mamãe? Será que eu olho para o meu cliente de uma forma que eu tenho que pagar minhas contas e você tem que comprar de mim? Eu já pensei isso sobre o cliente. O cliente sente na alma dele qual é a intenção que a gente tem quando a gente se aproxima. O cliente sente na alma. Então, essa prática, esse exercício do amor, vem de encontro com amar sem os rótulos. Olhar para aquela humanidade, porque assim como nós somos, o trino, a trindade em nós, ele também é. O outro também é. Quando a gente para de olhar para os rótulos e olha para a centelha divina que habita o outro, não cabe mais essas cobranças, não cabe mais violência, não cabe mais abuso. Entende? Não cabe mais. E eu falo abuso aqui, olha, sei lá, tem uma cliente, acho que eu já contei dela para vocês, que ela vende pouco, mas quando aparece um cliente para ela, ela enfia a faca. Por que ela enfia a faca quando aparece um cliente para ela? Porque é tipo, eu preciso salvar a minha vida. Ela olha para aquela cliente como a salvadora da vida dela. Mas quem na realidade precisa disso? Não é a adulta. É aquela expectativa infantil. Então isso impacta demais no nosso negócio. Mas impacta demais. Demais. A Sandra chegando. Bem-vinda, Sandra. Ô, gente, antes da gente seguir, hoje é dia do cabeleireiro e da manicure. Eu vou fazer um post lá no meu feed, depois vocês vão lá e marquem a manicure e os cabeleireiros de vocês. Eu vou colocar uma surpresa lá na legenda para eles vão ganhar um presente. E é uma expressão de amor, né? Tanto que eu lembrei disso na hora que eu estava escrevendo o post, eu falei lá quanto que eles amam o que fazem com amor, né? Muitos deles. Segunda forma proposta aqui no livro, de uma vida com propósito, ainda na aplicação dessa prática do amor. A vida é feita de relacionamentos. E aí a gente viu, o autor propõe aqui um ponto sobre observar qual é a qualidade de tempo para cada relação que a gente tem. Essa qualidade relacional depende do tempo que a gente dispõe para aquela pessoa, para aquela interação, para aquele grupo. E aí
eu trouxe aqui um ponto da gente saber distinguir o que é a diferença entre urgente e importante. Porque muitas vezes, eu aprendi isso recentemente, tá? Muitas vezes a pessoa fala assim, não, quero falar urgente com você, quero não sei o quê. A urgência é de quem? Fala pra mim. É do outro. E aí, muitas vezes, a gente para tudo para atender a urgência do outro. E o que é importante para você ficou de lado. Nós, mulheres, temos muito isso. Muito. De querer apagar incêndio das urgências do outro. Aí a gente perde tempo e deixa de estreitar essa qualidade relacional com quem realmente importa. Entende? Aí uma mulher fala para mim, não tenho tempo de fazer um exercício. Eu tô lá, né? Eu tô num grupo, cuidando o meu foco esse ano é a saúde, né? E eu tô num grupo de uma pessoa, uma mentora de emagrecimento. E aí ganhei num desafio, não sei o que, foi super legal. E ela propõe exercícios de 5, 10 e 15 minutos. E eu falei, gente, não tem desculpa para não fazer um exercício de 5 minutos. Com aquecimento dá 8, vai. Não tem desculpa. Aí fala, mas não tem tempo. Mas será que você não está sendo a bombeira, apagando os incêndios por aí? E aí, muitas vezes, nós fomos criadas que quando a gente faz tudo pelo outro, a gente é amado. Numa sede, numa busca insaciável de amor. Uma mulher tarefeira, como diz Clarissa Piccoli-Stess, que é a mulher que corre com os lobos, né? Um livro, como se fosse uma bíblia da mulher. Ela diz que a mulher tarefeira, ela tem uma carência de amor na alma. Então, aquela pessoa que fica fazendo tudo por todo mundo e esquece de si, ela não está amando. Ela está buscando as migalhas de amor em cada uma das relações. A mulher que não se posiciona para cobrar o seu trabalho, o seu serviço, ela está buscando migalhas de amor. Entende? Então, o amor, ele é uma prática, inclusive no nosso negócio. A prática do amor, o tempo, inclusive quando a gente para de ser tarefeira, sobra tempo para você investir no seu negócio, naquilo que você precisa desenvolver. Eu tô batendo cabeça com o negócio de rede social, de posicionamento digital e produto digital e blá blá blá. É uma bateção de cabeça, porque não é fluido para mim. Quando a gente se pega fazendo só aquilo que é prazeroso para nós, é algo que a gente domina. E muitas vezes ficar apagando incêndio por aí já está no nosso, quase que no nosso DNA. Então, tudo aquilo que a gente precisa fazer para o nosso negócio, a gente precisa olhar, tanto para o nosso negócio quanto para a nossa vida. Isso é urgente ou é importante? Se é urgente, a urgência é de quem? Dê a César o que é de César. Se é importante para quê? É para qual passo do meu negócio? É para qual passo? Se eu estou olhando para o passo 5, eu tenho que olhar para o passo 1. É aqui que tem que estar meu foco. A intenção pode estar lá no 5º. Eu vou chegar lá. Mas o primeiro passo. Eu tenho uma habilidade muito natural em mim de ver coisas que muitas vezes as pessoas não veem. Já sabem, né? Que eu penso em coisas fora da caixa. E aí teve uma pessoa que eu fui conversar com ela, uma manicure, inclusive vou mandar uma mensagem para ela hoje. E aí ela falando que o prédio custa X de aluguel e a casa e não sei o que tal. Nossa, eu não sei como é que vai ser, porque uma das pessoas vai sair do salão e não sei o que. Aí eu fiz muito rápido, tá? Isso vale para você aqui, muito rápido. Qual é a sua capacidade de atendimento? Quando que você tem agenda? De terça
a sábado, de X hora a X hora. Quanto custa o pé e a mão? Tô falando só de pé e mão, não tô falando de nada além disso, porque tem muitas outras coisas, né? Tanto. Na conta de padaria, ela tinha um potencial de faturamento de 15 mil reais. E ela falou, da onde você tirou esse número? Eu não vi isso. Então, é uma habilidade muito natural em mim. Só que aí, o que eu vi nela? A demanda do guarda-chuva das funções desordenadas, ela atendendo urgência de Deus e de todo mundo e bloqueando horário na agenda. Entende? Ela não tá amando, ela tá buscando migalhas de amor. Tá? Então é um exercício. Então, exercício número 1, praticar o amor. Então, primeiro o amor próprio, depois o amor com o outro. Não o amor, não com o outro, com aquela pessoa que a gente idealiza. Não, com quem a pessoa verdadeiramente é, tirando todos os rótulos. A segunda prática é o amor relacional. Quanto que eu tenho que separar amando, porque o amor, ele protege, o limite protege o amor, inclusive, tá? Uma frase que eu li uma vez num livro de Bert Hellinger. O limite protege o amor. Quando a gente coloca limite, para de apagar incêndios e para de ser uma mulher tarefeira, para de atender as urgências do outro, a gente consegue dar a devida importância e tempo de qualidade naquela relação, naquela interação. O limite protege o amor. Começando pelo amor próprio. Depois o amor para o outro. Tá? E aí, vem o terceiro ponto, que ele diz assim, o amor permanece para sempre. Olha que riqueza, isso é muito verdade, né? Eu não estou trazendo aqui os contextos do livro, que eu discordo totalmente, porque lá tem um ponto que ele fala que as pessoas que trocam que ele fala que trabalho que o trabalho é uma coisa que rouba o amor. Ele fala alguma coisa assim. Não é o que eu acredito, não é. Quem está me acompanhando aqui nessa série já sabe que isso é uma bobagem. Bom dia. Bom, então o amor permanece para sempre. Olha que riqueza isso, né? Madre Teresa tem uma fala que ele trouxe no livro, mas eu lembrei de uma de Santa Teresinha. Madre Teresa diz: não é o que você faz, mas quanto de amor dedica ao que faz que realmente importa. E a Santa Teresinha falava assim: coloque amor em tudo que faz e isso será transformado. Olha como é rico isso. O amor, ele dura e permanece. Se você perguntar, eu já fiz esse exercício, eu recomendo muito esse exercício. De você perguntar para as pessoas, você pega pessoas ao longo da sua trajetória. Eu peguei pessoas da minha infância, que eu ainda tinha contato, peguei pessoas que trabalhou comigo no governo, lá quando eu fui funcionária pública do Estado, peguei pessoas que trabalhou comigo na CLT, peguei pessoas que trabalhou comigo na escola onde eu trabalhei, peguei pessoas que conviveu comigo na comunidade onde eu fui voluntária por muito tempo, peguei pessoas na comunidade que eu fui viver o meu vocacionado. Eu peguei, tipo, uma ou duas pessoas de cada um desses lugares e fiz a pergunta do que faz elas lembrarem de mim. E eu mandei 3 perguntas para elas. E uma delas era essa: o que você me vê fazendo bem? Qual é a sua percepção com relação à minha pessoa? E tinha uma outra lá que eu não lembro agora. E aí, quando eu fiz esse exercício, foi muito rico da gente ver que cada um lembra de você por uma razão específica. O meu cabeleireiro, por exemplo, quando eu mandei para ele, ele falou que ele lembrava de mim como uma palhaça, falando bobagem e tal, e lembra muito do brigadeiro que eu fiz, que é inesquecível, um brigadeiro amargo, que eu fazia com cacau em pó 100%. Tem outras pessoas que passaram na minha vida que lembram do quanto eu fui ouvinte, quanto eu fui prestativa a ouvir o que ela estava passando naquele momento. Inclusive, esse é um exercício que eu recomendo para quem está em dúvida do que fazer da vida.
As pessoas veem você muito mais do que você vê em você mesmo. Só que o legado do amor que você deixou na vida de cada pessoa que passou por você, ele já está imprintado na face da terra. Já tem um pedacinho de você em cada situação que você viveu. Entende? O tempo ele traz no livro um ponto, né, que ele diz assim que a maior expressão do amor é o tempo. Esse tempo, por mais curto que seja, que você passou com uma pessoa, mas gerou nela, que foi um tempo exclusivo no eterno agora, de total intensidade, que marca a vida daquela pessoa. É como fazer uma fenda naquela pessoa. É como, sabe quando a gente vai passar roupa que tá passando tudo bem lisinho assim, depois o tecido volta, aí você volta o ferro e aí ficou uma marca? Isso é uma pegada de amor. Não importa por onde você vá, por onde você tenha ido, a sua marca já permaneceu. Então, quando ele diz aqui que o amor permanece para sempre, exatamente isso. Se a gente olha para o primeiro ponto, o exercício de amar, se a gente olha para o amor relacional, para a gente dedicar amor em tudo que a gente faz e fazer com intensidade de amor, não importa quantas lives eu vou fazer. Quem assistiu essas lives tem sido em média de 30 a 35 pessoas que está acessando o gravado. Quem acessou essa live, eu tô arrepiada, porque eu tenho lá um postzinho lá no meu post-it no meu computador, que se eu tocar uma vida, minha vida já terá valido a pena. É sobre isso. É um legado de amor que eu tô deixando em quem se sente tocado por mim. É eu colocar amor na hora que eu vou ler o livro. É eu colocar amor na hora que eu vou me relacionar com o livro. É na hora que eu faço um pequeno resumo. É hora de eu estudar o livro, macerar essas palavras. Se eu coloco amor em tudo que eu faço, isso já é transformado. Esse é o tempo mais precioso que a gente tem, esse eterno agora. Então, o legado de amor que você tem deixado, o legado, porque assim, se a gente olha para uma esfera maior, uma esfera mais ampla, há quem diga que o maior legado de uma pessoa são os filhos. Tem quem acredite nisso. Mas uma pessoa que também não tem filhos, ela tem o seu legado. Entende? A própria vida dela já é. Ela deixa pedaços de si e traz pedaços do outro nas relações e nas interações. Por isso, quando a gente não faz o movimento de inclusão, de amar sobre todas as coisas, tudo que a gente já viveu, integrando, fazendo a integração de quem somos com todos os pedacinhos que recolhemos de outras pessoas na troca, na interação, quando a gente assume quem somos na totalidade e usa, como ele falou ontem no livro, né? Jesus dizendo, vai e batizai as pessoas com o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Jesus não era quem ele é visto como hoje. E quando ele fala para Nicodemos, água e espírito. Se a gente olha para a água, a cola, quando a cola está dura, o que a gente faz? Coloca um pouquinho de água. A gente pode olhar para as relações, para esse movimento do amor. A centelha já está dentro de nós, a gente só precisa purificar aquele ponto da nossa história, para ela ser integrada no nosso ser. É como que o pedacinho do quebra-cabeça que está faltando, você vira e cola. Inclui com amorosidade no seu coração. Aceita esse legado de amor que essa pessoa deixou na sua vida também. Assim como se você faz o exercício que eu fiz e manda para as pessoas, você vai conhecer o legado de amor que você deixou na vida delas. Entende? Teve a gente vai encerrar já. E aí ele traz aqui um último ponto. Eu ia contar uma história de um retiro que eu fui, mas eu não vou agora, porque não faz. Eu ia contar da história. Eu vou contar rapidinho aqui, porque né, veio na minha cabeça, deve ser por alguma razão. Eu fui fazer há um tempo atrás, eu fui num retiro e eu sempre era convidada para fazer alguma partilha da palavra e tal.
E aí, o meu amigo que me chamou falou: ó, você vai abrir o retiro e tem que falar sobre pecado. Eu falei: pô, eu me senti colocada à prova, né? E aí eu levei uma palavra e trouxe o contexto de anjos, o anjo da guarda tal. E aí eu levei a imagem do Transformers, aquele carro tal. Era um retiro para jovem. Eu quis adequar a fala para eles, né? E aí eu falei que os anjos da guarda deles são como Transformers, né? Que eles estão lá de boa, como um carro, daqui a pouco precisa se montar e não sei o quê. E fiz uma analogia assim. E aí um dia estava eu no supermercado, ou num outro evento, num outro lugar lá, e aí uma pessoa me viu, um adolescente me viu e falou para a mãe: ah, foi ela que falou dos anjos como Transformer. Aí a mãe, a gente riu, tá? Eu falei: serviu para alguma coisa? Ela falou: muito, serviu muito. E aí eu fiz uma analogia da graxa e do quanto o Transformer precisa ter essa agilidade, não sei o que e tal, né? Quanto que a nossa conduta impacta na vida do outro. Esse era o objetivo, né? E foi muito engraçado todo esse contexto, porque às vezes a gente tem essa noção de amor, dessa carência, desse dever. Ah, o anjo da guarda tem o dever de me proteger. Será que você não tem que cooperar com a graça? Ah, o meu cliente tem que comprar de mim. Será que você não tem que cooperar com a graça? Ah, meu marido tem que me entender. Será que você não tem que cooperar com essa graça? Entende? Então, aqui esse ponto é movimento de amar, isso. É desafiador. E aí ele traz aqui por último, né, num ponto extra, sobre seremos avaliados pelo amor que dedicamos. Ele diz que quando a gente chegar diante do Pai maior, do Eterno, do Criador, a gente vai ser avaliado pelo amor que dedicamos aos outros, pelo amor que colocamos naquilo que fazemos. E aqui eu falo que muito antes de chegar lá, seja lá onde for, a gente já é avaliado. No momento que você coloca a cabeça no seu travesseiro e você pensa: o que eu fiz do meu dia hoje? Eu servi e amei com todo o meu coração, com toda a alma, toda a força e todo o meu entendimento. Eu fiz o meu melhor, eu fiz o melhor que eu pude hoje. Eu fui impecável com a minha palavra hoje. As ações que eu fiz hoje foram atos de amor verdadeiro, promoveram vida ou morte na vida do outro. Quando a gente vai com a cabeça para o travesseiro, já existe um juízo. Já existe ali é como se fosse um juízo final, só que é o final daquele dia. Então, essa medida, essa avaliação, ela já acontece dia a dia. Muitas vezes a gente está surdo nos nossos próprios barulhos e nem vê o que está rolando por dentro. Está tão distraído que nem vê, entende? A Dani chegou aqui. Então, esse movimento, e aí ele traz sobre essa avaliação que ele fala de um sacrifício de amor. E a gente já viu o que é o sacrifício aqui, né? A gente já viu. Opa, peraí, aí. A gente já viu que é um sacrifício aqui. É o sacro ofício. É o trabalho. É onde você empreende, onde você coloca a sua vida. Então, o maior sacrifício de amor é exatamente aonde você dedica tempo de qualidade. Por isso, o pilar central da vida é o trabalho. É de onde vai vir a fonte que abastece a sua vida como um todo. É um transbordar de amor. O dinheiro é o fruto desse amor. Entende? Assim como um filho é fruto do amor de um pai e de uma mãe, o dinheiro é fruto daquilo que você é com aquilo que você faz. É quando a gente casa essas duas coisas que a gente consegue alcançar os resultados financeiros que a gente deseja e almeja. E aí a frase final que eu quero encerrar aqui, que ele traz no livro, que eu achei, ele resumiu esse capítulo numa frase que eu achei demais, eu gostei muito, que é: o melhor exercício da vida é amar. A melhor expressão do amor é o tempo. E o melhor momento para amar é agora. Que você possa, lindeza, transbordar esse amor que nasce e é uma fonte de. Você é uma fonte viva de amor. É uma fonte que jorra
água viva na vida dos outros. Que você possa transbordar o amor na vida de outros. Sábado a gente tem um workshop, como integrar o propósito primário com o propósito secundário, trazendo à tona as sementinhas da prosperidade para você poder semear por aí, por onde você vai. Para quem não vier no ao vivo, vai ficar gravado, vai ficar disponível na plataforma. E quem quer valor promocional tem que falar comigo lá no direct para poder vir para o grupo do WhatsApp e pagar R$ 63. Quem compra no link da bio vai pagar R$ 97. Se faz sentido para você, venha. Se você conhece alguém que precisa se achar nesse movimento do empreender, manda para essa pessoa essa live. Faz ela saber que ela pode ser uma expressão do amor na vida de outras pessoas, a partir do trabalho, do servir dela. Tá bom? Beijo grande no coração de vocês e nos vemos amanhã. Até!